Tá me vendo, tá ouvindo, o áudio tá bom? Tá faltando Tá, tudo um bem. pouquinho, né? Uhum. Tá faltando um pouquinho. Então, a primeira sentença que reconheceu no âmbito previdenciário o acesso à pensão por morte de união homoafetiva foi há uns 15 anos atrás. Dois rapazes viviam numa relação homoafetiva. Um era empregado da Caixa Econômica Federal e, e ele veio a óbito. Aí o companheiro dele foi na agência da Previdência pedir a pensão por morte. Falou, olha, eu vivo com essa pessoa há muitos anos, a gente se divide, mesmo teto e tudo. A Previdência não quis reconhecer na época. Aí o que ele fez? Ele entrou com uma ação, foi para uma das varas federais lá de Porto Alegre, e na ação foi na ação a juíza deu a liminar, depois julgou procedente e o INSS recorreu dessa sentença até o STJ. Perdeu no tribunal no TRF4, recorreu para o STJ e foi levando sua paulada. Então, essa decisão abriu caminho no âmbito previdenciário para o reconhecimento da relação de dependente na condição de companheiro, né, ou companheira, numa relação homoafetiva. Então, o direito previdenciário, nesse campo, é vanguardista, né? Está à frente do seu tempo. Naquela época, já pensou, gente, há quase 15 anos atrás, reconhecer 12 anos atrás, reconhecer esse direito era motivo de muita crítica, né? Mas manteve a decisão. Foi muito importante, né? E depois a gente tem visto aí que a legislação avançou muito, né? Nesse ponto. Bom, eu disse para vocês olharem, né? Relembrarem, estou achando vocês bastante claudicante, né? E que quer dizer isso, né? Dúvida, não respondendo, vocês estão formando, estão terminando um curso. Formar em direito até que é fácil. O exercício profissional, né? E eu já falei aqui para vocês que uma das coisas mais importantes quem vai advogar é matéria processual, é conhecer bem processo, né? É ter plena conhecimento, né, da relação processual, de toda a estrutura técnica do processo, porque isso é fundamental, né? Além do direito material da área que você vai atuar, né? Se for civil, se for empresarial, se for previdenciário, se for trabalhista, né? É muito sério. É seríssimo. É assim de tirar, muitas vezes, o sono da gente, né? Então, gente, essa parte de dependência, ela é muito interessante. Então, eu mencionei essas questões, né, envolvendo a interface que essa parte faz com o direito de família. Eu destaquei aqui os pontos principais. Falta mais um interessante, né, que a jurisprudência também acabou, embora a lei não fale, mas contempla a possibilidade, né? Eu estou com uma obra aqui do Kistman, ele traz aqui a súmula. Olha só, essa súmula é interessante. Eu disse que a Previdência não, ela a princípio não aceita o concubinato. O que é o concubinato? Vocês também deveriam saber, ou tem que saber. O concubinato é quando a pessoa é casada e vive, né, o homem
ter um relacionamento com outra pessoa, estando casado. Isso é concubinato. A Previdência abarca a figura do concubinato? Não. Não abarca. Né? Tanto é que se a gente olhar aqui o artigo, esse que nós estamos analisando, o 16, olha só, as provas da união estável, vamos ver aqui se eu acho. Olha, considera-se como, aqui, parágrafo 3º, considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, sem ser casada. Então, essa mulher que vive com esse segurado de forma extraconjugal, né, ela não pode ser qualificada como companheira. Não é companheira. Porque aqui para o direito previdenciário e também pelo Código Civil, eles não podem ser casados para formar união estável. Mas a Previdência permite, né, com muita resistência, né, em geral ela bate, ela nega. Aí você tem que ir para o Poder Judiciário. Como essa cliente minha provou que, né, ela tinha um relacionamento com esse senhor e ele era casado. E ele não tinha vida marital. Se provar que não tinha vida mais, só compartilhava o mesmo teto, acabou. Né? Aí dá para provar e dá para habilitar na pensão junto com a esposa. Mas ela não é companheira. Tá? Gravem bem isso. Isso é uma questão importante. Uma questão que eu queria mencionar aqui, muito bacana, é o seguinte, olha, ver se eu acho que é uma súmula do STJ que diz o seguinte, onde é que está aqui, onde é que está aqui? Ela diz assim, olha, por isso eu acho ela aqui. Período da qualidade dependente. Vou ver se eu acho o número dela aqui. União estável. Sim. Suponhamos que a Lohana Barros casou, viveu 8 anos como casada, teve 2 filhos e divorciou com direito a alimentos. Né? O ex-esposo foi embora, casou-se, né? E a Lohana sempre teve uma dependência econômica dele. Ele tem passou a ter um padrão de vida muito melhor, né? Mais alto, conseguiu aí ter uma ascensão financeira muito boa, né? E ela com um relacionamento sempre muito bom com ele. E uma certa dependência com ele forte, apesar de ele estar casado novamente. Aí ele vem a óbito. A princípio, a Lohana não tinha direito nenhum à pensão dele. Quem vai ter direito é a esposa atual. No entanto, se a Lohana provar que havia uma dependência econômica forte, mesmo com o divórcio, ela habilita na pensão. Tem uma súmula do STJ sobre isso. Quer ver? A mulher que renunciou, suponhamos que ela tenha renunciado aos alimentos. Suponhamos que a Lohana tenha renunciado. Fica melhor. Renunciou porque tem a vida dela, tinha emprego, mas sempre teve uma dependência econômica forte dele. Né? Os alimentos ficaram para as crianças, mas para ela não. Né? No entanto, ele veio a óbito, já casado pela segunda vez. A súmula fala: a mulher que renunciou aos alimentos na separação, aqui leia-se, no divórcio, tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente. Tá? Comprovada a necessidade econômica superveniente. Então, se ela provar que tinha um vínculo, tinha um bom relacionamento com ele, tinha uma certa dependência econômica dos filhos, né?
ela pode tentar habilitar. Consegue? Às vezes consegue, mas judicialmente. Tá? A Previdência costuma negar isso daqui. E uma outra questão que eu queria falar, aproveitando que vocês estão formando, né, e vão esquecendo de muitos institutos que vocês já viram, se viram, viram de qualquer jeito, ou viram, né, não aprofundaram, não tiveram interesse também, né? Porque eu garanto para vocês que muitos professores se dedicam e debruçam, né, para fazer o melhor e passar para vocês. Agora tem muito aluno que não tem nenhum interesse, né? Então, para esse grupo aí que eu estou, né, fazendo referências, muitos são assim, pode ter esquecido, né, as figuras da tutela, a guarda e a curatela. Tem distinção? Tem. Né? A tutela não é igual à guarda. A tutela é um instituto mais profundo. Né? É um instituto mais profundo. O conceito, eu tenho aqui um conceito bem simplesinho, mas bom. Diz assim, ó, tutela é o encargo conferido a uma pessoa civilmente capaz, a fim de que gerencie a vida pessoal e patrimonial de menor incapaz, sobre o qual não se exerce o pacto ou o poder familiar. Né? O artigo 1728 do Código Civil dispõe que os filhos menores são postos em tutela com o falecimento dos pais, ou sendo estes considerados ausentes, e em casos dos pais decaírem do poder familiar. Então, a tutela ocorre na morte dos pais, na ausência, né? Os pais estão ausentes, não se sabe, não tem paradeiro, e em caso de decaírem do poder familiar, aí assume a tutela do menor, né? Então, são 3 situações que geram a tutela. Isso aqui é uma distinção muito bacana entre tutela e guarda. Né? Então, relembrando, a tutela é quando os pais morrem, estão ausentes, às vezes também os pais vão para um outro país, né? Não estão mais presentes e deixam os filhos né, com a tutela de alguém. Pode também. Né? Ou quando perdem o poder familiar. Tá? Decaírem do poder familiar. Isso aí é na tutela. Eu era jovem antes de casar e morei boa parte da minha vida com meus pais. Saí de casa para casar. E eu morei num local aqui no Setor Sul. O Setor Sul é um bairro em Goiânia tombado. Nele não tem prédio, só tem casa. Eu sou apaixonado nele. Eu fui criado desde criança nesse bairro. Aqui perto da Praça do Ratinho, Praça do Cruzeiro. Se hoje tudo aqui é comércio, né? Mas na minha época era uma farra danada. E eu morava numa viela e todos, a gente se conhecia. Desde a infância nós somos criados juntos, os vizinhos, né? E vizinho da nossa casa tinha um casal com 3 filhas, 3 meninas. E ele era de Barbacena, Minas Gerais, e todo final de ano ele ia para passar o Natal. Todo final de semana, todo final de ano ele ia para passar o Natal com a mãe. E as meninas já estavam menores ainda, mas já estavam mocinhas, né? Adolescentes. E estavam com ele no carro. Eles tiveram um acidente horrível. As 3 sobreviveram, mas o casal veio a óbito, né? E foi um horror para nós, vizinhos, né? Ver essas crianças sem os pais, um acidente horrível.
horrível. E elas sobreviveram. Casaram hoje, formaram. Mas na época foi duro demais para nós. E aí, né, com a morte dos pais, houve a nomeação de um tutor. Né? E o tutor foi uma avó materna, né? Criou as meninas, elas formaram, cada uma fez curso superior, uma casou, a outra não casou, vivem, cada uma tem sua vida própria. Né? A avó ainda conseguiu criá-las e prepará-las para a vida, né? Apesar da perda tão dramática, tão triste dos pais. Muito triste. Né? Um acidente horroroso. As 3 sobreviveram. Estavam atrás do veículo. Chocaram-se com um caminhão. Bom, a guarda é relação típica do poder familiar, a guarda, a qual poderá ser concedida a terceiro, como tutor, né? Ou alguém que não exerça tutela, como é o caso da guarda provisória, no processo de adoção. Pode ocorrer a hipótese dos pais deterem o poder familiar, isso é muito comum, ter o poder familiar, e a guarda é atribuída aos avós. Pode acontecer isso? Pode. Né? Os pais têm o poder familiar e atribuem a guarda aos avós. Aí tem que fazer um termo de guarda, né? No juizado da infância e da adolescência, para poder ter autorização para ficar com as crianças. Né? Então, é diferente da configuração da tutela. Né? Por isso que, na tutela, se o tutor declarar dependência econômica, né, dos menores que estão sob a responsabilidade dele, eles passam para a primeira classe. Né? Agora, a guarda não. A guarda foi excluída. O menor sob guarda. Por quê? Usava-se muita guarda para dar burla na Previdência Social. Vou dar um exemplo. Suponhamos que a Isadora, né? Isadora, isso aqui tudo é exemplo, tá? Nem sei se você está aí. Mas a Isadora tem 2 filhas, 2 filhos e o pai é desembargador. Né? O pai é desembargador. Os irmãos dela todos já são formados. Ela já perdeu a mãe. Né? Só tem o pai. Né? Não tem nenhum filho mais, irmão dela menor. Todos já têm vida própria. Aí o pai dá ideia para Isadora. Isadora, deixa... Ela está na situação econômica difícil, né? Não sabe o futuro da filha, e deixa as 2 filhas, né, sob a guarda do avô. Né? Antigamente, o que acontecia? Esse avô falecia e elas habilitavam na pensão por morte do avô. Era uma maneira de ter acesso e continuidade à pensão, né? Da aposentadoria passa para a pensão. Né? Então, isso, a Previdência passou a tesoura, porque eu vi muita gente utilizar o Instituto da Guarda para burlar a legislação previdenciária. Tá? E entenderam, gente, até agora? Vocês estão aí calados, não falam nada. Entenderam? Entenderam ou não? Eu falei muito, né, sobre dependentes. E quando é que se perde a qualidade de dependente? Ora, no divórcio, quando completa 21 anos. Né? Que mais? Divórcio, maioridade, passou de 21 anos. Tem outras situações aqui interessantes relacionadas pela emancipação, né? Também colação de grau, né? Pelo casamento, certo? Pelo estabelecimento de
pelo estabelecimento civil comercial, tá? Então perde a condição de dependente, tá? E mantém depois de 21 anos, se for inválido, sim, mantém, né? Eu advogo para uma moça que ela é uma filha adotiva, foi adotada criancinha. E quando ela foi adotada, ela tinha sequelas de espancamento. E essas sequelas, mesmo sendo adotada com todo carinho, criada com amor, todas as condições, ela ficou com essas sequelas, né? Não é uma pessoa boba, mas tem uma pessoa que não tem um controle, toma remédio controlado, né? Tem uma memória muito curta, ela não consegue gravar nada assim, só o que você fala para ela, ela lembra naquele momento. Passou um pouco, ela esquece. Se não anotar, ela não lembra. E ficou com um defeito físico também, uma perna, né, assim, bem mais. Uma perna ficou. Ela, para andar, né, ela tem uma dificuldade enorme. Então, ela tem um defeito na perna muito forte, que atrapalha muito ela ter uma coordenação mais segura, né, motora. E, então, sequelas, né, de tudo o que aconteceu. Aí os pais faleceram. O pai veio a óbito e a mãe veio a óbito depois. O pai veio primeiro e a mãe depois. E ela habilitou, a mãe era professora da Universidade Federal, ela habilitou na pensão da mãe e eles negaram, disseram que ela não é doente, ela tem laudos, é acompanhada desde criança, ela está com quase 40 anos, né? É acompanhada desde criança, né? Tem distúrbios, transtornos, né? Psicóticos. E negaram. E agora o processo está andando aí judicialmente para ver se consegue, né, obter a pensão por morte da mãe. Ela é maior, tem quase 40 anos, mas é inválida, né? Ela tem problemas comprovadamente físicos e psíquicos que a impedem, né, de viver uma vida normal, plena, né? E ela tem sequelas dessa fase da infância tão triste. Bom, gente, eu concluo aqui a parte de dependentes, passando para vocês algumas informações importantes, né? O que o dependente recebe? Basicamente, ele tem direito a uma pensão por morte ou o auxílio reclusão, né? São os dois benefícios básicos que o dependente habilita. O mais comum, mais frequente é a pensão por morte, né? E a pensão por morte é um benefício corriqueiro, né? Faleceu, está na condição de segurado, mantém a qualidade de segurado, habilita. Ah, e se perdeu a qualidade de segurado? Não habilita, né? Porque a consequência grave do que eu falei sobre a perda é exatamente essa, né? De impedir que a pessoa tenha condição de habilitar o benefício de pensão por morte, que é ter uma tristeza. Com isso, a gente faz aqui a gente termina, né, essa parte aí dos sujeitos, né? Terminamos também dos dependentes, dos segurados aí, né, da previdência, da relação jurídica previdenciária. No slide aí nós temos, né, um caminharzinho longo ainda. Ele desapareceu aqui do mapa. Deixa eu achar ele de novo. Fujão, né? Slide Fujão. Deixa eu abrir aqui. Vou abrir aqui para vocês acompanharem, né? Então, aqui a gente terminou, a gente concluiu aqui uma parte importante. Como a gente já andou, né? E muito.
aqui, ó. Terminamos essa parte, ó. Fizemos aqui uma conclusão boa, né, desse item. O próximo item agora o próximo item aqui, nós vamos analisar os benefícios previdenciários, né? Conceito, classificação, cálculo e manutenção do benefício, né? Então, a gente vai entrar aqui em um slide novo que eu vou passar para vocês para analisar todas as prestações, já com a reforma previdenciária, né? Porque a reforma trouxe um desenho diferente das prestações. Ela eliminou, como a gente comentou isso lá em cima, né? Ela eliminou alguns benefícios, né? Eliminou alguns benefícios. E aí reduziu, né? Um pouco. Mas eu vou explicar quais que foram, né? Mas antes de chegar na análise dos benefícios, as prestações mesmo, aqui tem um conceito, sempre, né? Do que é de prestações. Ó. Constitui o objetivo principal da Previdência Social. São aqueles meios pelos quais, né, se garante aos beneficiários, segurados, os dependentes, a adequada proteção das necessidades vitais decorrentes dos eventos previsíveis da vida, como a morte, a doença avançada, né, a prisão, incapacidade, maternidade. Né? A classificação das prestações está prevista no artigo 18 da Lei 8.213. Também não podemos esquecer o conceito de contingência. São acontecimentos legalmente tipificados, aptos a darem lugar a situações de necessidade social que serão supridas pelas prestações previdenciárias. Então, são acontecimentos tipificados, legalmente tipificados. Legalmente. Então, gente, para que uma pessoa tenha direito a uma prestação previdenciária, a situação, a contingência, tem que estar prevista na lei. Então, eu chegar lá na agência da Previdência e falar de uma situação completamente estapafúrdia, maluca, que não tem previsão legal de cobertura, vai ser negado. A lei não está prevista essa situação, né, para te dar uma cobertura previdenciária. Né? O que a gente pode oferecer aqui? Se você falecer, pensão por morte. Se você ficar incapacitado temporariamente, auxílio-doença. Se você ficar inválido, aposentadoria por invalidez. Se você adquirir uma idade avançada, aposentadoria por idade. Se você ficar grávida, né, a licença maternidade, o salário maternidade. É isso. Se você ficar desempregado, o seguro-desemprego. São essas coberturas que nós temos. Né? Não há uma outra forma de cobertura previdenciária. Se você... isso que você está trazendo não encaixa na lei. Então, essa questão das contingências é por isso. Só se dá a cobertura das contingências previstas na lei. Princípio da legalidade, né? Vinculado o ato de concessão ao ato vinculado. Como é que o funcionário da Previdência vai dar um benefício para a pessoa que não está previsto na lei? Não tem cabimento. Né? Só porque ele alega uma situação diferente. Ou porque ele vai inventar um benefício, uma situação que não... Né? Então, isso não pode. Isso é importante. Esse instituto é de extrema importância. Bom, eu vou entrar aqui agora nas prestações. Deixa eu ver se eu acho as prestações, tá? Um minutinho aqui. Vou ver se eu acho ele aqui. Vou ver se eu encontro ele por aqui. Né? Um minutinho, tá? Um segundinho. Uai.
Um minuto, tá? Bom, esse slide eu vou ter que disponibilizar para vocês, né? Tem hora que eu não tenho vontade de facilitar, só para esse pessoal vir assistir aula, né? Que pega tudo de mão beijada e não assiste aula, faz prova e tá tudo bom, né? Mas olha só, aqui é esse slide aqui, ó, slide das prestações previdenciárias. O primeiro benefício que a gente vai analisar aqui é o da aposentadoria por invalidez, que hoje é chamada de aposentadoria de incapacidade permanente, né? Então, como a gente está... Nós vimos que são as prestações, né? Para que elas servem? Elas servem para socorrer o segurado nos eventos como a morte, incapacidade, idade avançada, né? Desemprego, etc. A primeira, então, a ser analisada aqui é a aposentadoria por invalidez. Aí a gente vai analisar tópico por tópico, né? E, de certa forma, nós vamos falar ao mesmo tempo do benefício e do cálculo, né? Do benefício. A aposentadoria por invalidez é um benefício muito complicado, difícil de ser concedido, geralmente dá muita... a Previdência nega, a perícia não atesta a incapacidade, aí vai para o Poder Judiciário nomeia um perito. É o caso que eu citei dessa moça, que habilitou na pensão da mãe, né? A Universidade Federal entendeu que ela não é regime próprio. Ela não é inválida, né? Só que ela é. Eles parece que ficam cegos na hora e não vê nenhum documento, nenhum atestado, nenhum laudo circunstanciado e negam com uma facilidade impressionante, só para não dar o benefício de pensão. Tá? Aí tem que mover o judiciário e o judiciário ir lá fazer avaliação. Né? Bom, é concedido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o exercício de qualquer atividade remunerada. Isso aqui já é um problema. Ó. Exercício de qualquer atividade remunerada. Né? Então, uma vez concedida a aposentadoria por invalidez, a pessoa fica sem exercer qualquer atividade profissional. Não pode. Nem se ela quiser, a não ser que a Previdência declare que ela está apta a voltar a trabalhar. É tratada nos artigos 42 a 47 da Lei 8.213, é concedida somente por perícia médica, né? O fato do segurado ter tido um auxílio-doença anteriormente é irrelevante. Esta modalidade de cobertura é concedida a qualquer segurado que está, né, vinculado à Previdência, segurado obrigatório, facultativo. O benefício não será concedido se houver doença pré-existente. O que é doença pré-existente? Você já filia-se na Previdência com uma enfermidade qualquer. E aí ela agrava e aí você quer ter auxílio-doença. Aqui fala que se houver um agravamento da lesão depois da filiação, é possível conceder a doença mesmo sendo pré-existente. Tá? Mesmo sendo pré-existente. Esse benefício passou a ser chamado de aposentadoria por incapacidade permanente com a reforma
da Previdência Social, né? Ela também é concedida na modalidade, na situação de invalidez comum ou acidentária, né? Eu posso ficar inválido por conta de um acidente de trabalho ou de um acidente normal, que não tem relação com o trabalho, né? Eu tenho uma colega de turma e ela, há pouco tempo, me procurou. Ela falou: Germano, eu estou recebendo um benefício de auxílio-doença, mas eu acho que eu vou ficar inválida, porque eu fiz um exame e a questão na minha coluna é gravíssima. Eu falei para ela: mas foi acidente de trabalho? O que aconteceu? Não. Eu estava em casa, dando banho na minha cachorrinha no banheiro, e escorreguei na água e o piso. E aí tive uma lesão gravíssima na coluna. Ela ficou realmente inválida. Tem a ver com acidente de trabalho? Não. Não tem a ver com acidente de trabalho. Tá? Gente, faltam 2 minutinhos para terminar a aula. Nós nos despedimos por aqui. Ó. Tá? Eu vou ver se eu posto uma atividade síncrona para vocês, né? Vou vendo aí a questão dos dependentes, vai ser bacana, né? E aí vocês, eu vou deixar em PDF como é que fala? No Excel, vou gravar em PDF a tabela do Excel e deixar para vocês verem as notas aí. Teve gente que não fez, não tem como fazer mais, né? Vocês tiveram um prazo ad eterno para fazer essas atividades aí. Até a prova foi, né, um período bom de 1 semana. Tá bom? Certo? Um abraço para vocês, obrigado aí para todo mundo. E fiquem atentos aí no AVA, tá? Das atividades e do texto também, que eu vou postar, etc. E do slide que eu vou deixar para efeito de analisar as prestações uma por uma. Não, é trabalhoso, é meio cansativo isso daí. Certo? Boa noite a todos. Um grande abraço. Ademã, que a gente vai embora. Né? Certo? Boa noite a todos. Boa noite. Um abraço para vocês todos.